Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais uma aula de ciências. Estamos no início da semana, né? E na aula passada a gente viu a revisão e eu pedi para que vocês pudessem responder a atividade da página 112 e a página 113. Nós falamos, né, sobre o solvente universal, que é a água. Embora ela seja um solvente, né, dissolva quase tudo, a maioria das substâncias, mas existem algumas substâncias que a água não consegue dissolver, né, como o óleo, a areia, o petróleo, né, azeite. Então são algumas coisas que a água não consegue dissolver. Bom, abra aí o livro de vocês na página 112 para a gente conferir aí a primeira questão, onde temos assim, né? Analise as imagens a seguir e responda ao que se pede. Bom, então nós temos 3 imagens. A 1, a 2 e a 3, onde vocês devem, né, identificar a água na natureza em seus 3 estados físicos, tá bom? Então, vamos só recordar, né, que o vapor de água é invisível e que está praticamente em todos os ambientes. Então, na letra A tem aí: em quais imagens é possível verificar a presença de água? E qual dessas 3? A 1, a 2 e a 3, quais são? Bom, nas 3 imagens, é claro, né? Nas 3 imagens a gente pode ver aí a presença de água. Como eu acabei de relembrar vocês, o vapor de água é invisível. Na imagem 3, ela está nas nuvens, né? Que a água está nas nuvens, que são formadas por gotículas de água líquida ou cristais de gelo na atmosfera invisível, né? Na forma de vapor, e nos seres vivos, como na árvore e na grama, por exemplo. Então, aparece aí a água nessas 3 formas, de forma que a gente não pode ver assim a água, né, no estado físico, né, que a gente possa pegar de uma forma mais concreta na água. Mas ela está lá. Letra B. Qual imagem mostra a forma mais abundante de água no planeta? Bom, então vamos pensar aí, né, de forma abundante. Bom, a água, é claro, né, que é a água dos oceanos, né, e mares, ela é salgada, portanto, é imprópria para o consumo humano, mas é a água que aparece de forma mais abundante, é a água dos oceanos e a dos mares, né? Não é água que a gente possa consumir, mas é a que aparece em maior quantidade, que está na imagem 1. Só lembrando que a água que nós consumimos é água doce, não encontramos numa água doce, né? Bom, letra C. Em qual imagem a água é apropriada para o consumo humano? Justifique sua resposta. Bom, então aí é na imagem 1, na 2 ou na 3? Bom, é claro que é na imagem 2, não é isso? Na imagem 1, a água é salgada, né? Então a gente não pode. E na imagem 3, a água está na atmosfera e faz parte dos seres vivos. Então, como a árvore e a grama, que no caso são seres vivos. Então, nesse caso, né, a gente pode reconhecer que a água doce ela seja apropriada para o consumo humano, né? Que é a água aí do rio. Ela precisa ser também potável, ou seja, nenhuma substância que cause dano para a nossa saúde.
Página 113. A segunda questão é assim: os alunos do terceiro ano conheceram Charles, o detetive dos estados físicos. Leia as perguntas que eles fizeram e ajude Charles a decifrar os mistérios a seguir. Bom, então agora é o momento de todos vocês se sentirem detetives, tá? A. Charles, deixei água fervendo em uma panela para fazer chá e fui regar as plantas. Quando voltei, a água tinha desaparecido. O que aconteceu com ela? Bom, nesse caso, a água vaporizou, não é isso? Passou do estado líquido para o estado gasoso. Bom, crianças, agora eu pergunto a vocês para a gente já ir revisando, né? Aí, no caso, o que foi que aconteceu? Que tipo de vaporização ocorreu? Foi, no caso, ebulição ou evaporação? Vamos pensar? 1, 2, 3. Nesse caso, se trata da vaporização rápida, né? Denominada ebulição. Tá bom? Então, aconteceu uma ebulição. Letra B. Caro Charles, preciso de sua ajuda. Tento levar gelo para a escola para colocar no meu suco na hora do intervalo. Mas quando vou pegá-lo, está transformado em água líquida. Por que isso acontece? Bom, então aí nós temos, né, ó. Isso acontece porque a temperatura do ambiente faz o gelo mudar de estado físico, né? Do estado de sólido para o líquido. Então, novamente, vamos identificar que transformação é essa? Vamos lá? Bom, então, aconteceu o quê? Esse tipo de mudança do estado sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Letra C. Detetive Charles, por que quando eu respiro próximo de um vidro ele fica embaçado? Bom, então aí temos o quê? O ar que expiramos é úmido, tem vapor de água. Ao tocar o vidro frio, esse vapor se transforma em gotículas, pois passa para o estado líquido. Mais uma vez, né? Vamos revisar, né? Qual foi, né? O que ocorreu, né? O que foi que aconteceu? Nesse caso, quando acontece isso, né? Quando a passagem da água do estado gasoso, né, para o líquido é denominado de condensação. Então, ocorreu uma condensação. Então, aí na terceira questão agora, temos assim. A água é um componente importante nos ambientes, mas o que pode acontecer se começar a chover em um local e não parar mais? Bom, então aqui, né, vocês devem considerar que o excesso de água causa desequilíbrio no ambiente. Como exemplo, né, pode citar, no caso que as pessoas, animais poderiam se afogar, as plantações ficariam alagadas, né, ou seja, ficar um solo encharcado, impróprio, para que as pessoas pudessem conviver naquele local, naquele momento, não é isso? Então, no caso, né, acontece um desequilíbrio que geralmente é muito prejudicial. Ou seja, tanto a falta ou excesso de água no ambiente pode ter graves consequências, né? Como as inundações das cidades, né? Pelas enchentes, afogamentos, escassez de alimentos devido às secas. Então, tudo isso causa um grande desequilíbrio. Quarta questão. Quando Jairo contou à família que a maior parte da superfície terrestre é coberta por água, seu irmão mais novo comentou: "Ah, tem tanta água assim? Então não precisa economizar", o que Jairo já deve dizer para o irmão. Bom, então aqui é uma resposta pessoal de vocês, mas vocês poderiam dizer algo assim, né? Que a maior parte da água,
disponível é que água é água salgada e que a parcela de água doce potável e acessível é muito menor, é muito pequena, né? A gente comentou que a água que nós temos mais em abundância está onde? Nos oceanos e mares, mas essa água é salgada. Então, não está próprio para o nosso consumo. E que a água que é própria para o consumo é a água doce e potável, que nem sempre, porque a água é doce e é potável. Em muitos lugares nós temos rios aí, né, grandes rios, e que infelizmente a água é contaminada, né, não é mais potável. Então vamos lá para a unidade 6, página 115, por favor. Então aí nós vamos apenas ver um pouquinho do que a gente vai falar nesta unidade. Na unidade 6 nós vamos falar sobre o Sol, Terra e Lua. Vocês já observaram? Tem observado esses três componentes? Bom, aqui nós vamos compreender, né, que ao observar, registrar e analisar, nós vamos observar alguns fenômenos, né, que acontecem com esses três, com o Sol, com a Terra e com a Lua. Nesta unidade, nós vamos relacionar também a rotação e a translação, né, e a definição de tempos regulares específicos entre, né, os dias e anos. Então, para isso, eu quero que vocês observem bem essas duas imagens da página 115, né? Observe as imagens a seguir e circule na segunda imagem o que representa a passagem do tempo. Então, vocês vão observar e veja como vocês identificaram que o tempo passou, que o tempo está passando, tá bom? Atividade para casa, página 115. Bom, então finalizamos a nossa aula de ciências de hoje. Muito obrigada pela participação e pela atenção e dedicação de cada um. Tchau, tchau. Até a próxima aula.